A liberdade não é um favor, ela é um direito. E quem a nega, nega a própria humanidade. Quem disse isso? Não foi a Virgínia, foi José de Patrocínio. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre José de Patrocínio, uma das pessoas mais importantes na luta a favor da abolição da escravatura. Nascido em 1853, José do Patrocínio era filho de um padre branco com uma mulher negra escravizada. Isso já mostra como a vida dele era cheia de contrastes. Mesmo diante de todas as dificuldades da época, José estudou farmácia, mas foi no jornalismo e na política que ele se destacou, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Sendo um orador assíduo em relação à abolição da escravatura, José tomou partido do jornal Gazeta da Tarde em 1879, o qual se tornou um dos mais repercussados sobre a política da época. Ele fazia discursos polêmicos que influenciavam os políticos e emocionavam as plateias. Ele era amigo de grandes nomes, como André Rebouças e Rui Barbosa. Também ele era muito próximo da princesa Isabel. Mesmo sendo a favor da República, José possuía um grande respeito pela princesa Isabel, a qual em 1888 assinou a Lei Áurea, que dava liberdade aos negros escravizados. José estava lá presente e chorou. Afinal de contas, quem poderia julgar ele? Filho de uma mãe negra escravizada e recebendo a alforria quando criança, José via na pele o que era ser preto, escravizado e explorado por seus senhores de engenho. Sabia que ele era chamado de tigre da abolição? Isso porque suas palavras eram ferozes contra os escravocratas. José também era um assíduo fã de aviões. Inclusive, foi em uma homenagem a Santos Dumont, o criador do avião, que José sofreu de um sangramento pulmonar oriundo de sua tuberculose, vindo a falecer poucos dias depois. Apesar de ser tão importante, depois da abolição ele foi deixado de lado na República. Viveu com dificuldades e morreu em 1905, esquecido pela população. Mas nesse vídeo, a gente faz questão de lembrar dele com todo o respeito que merece. José do Patrocínio nasceu em 1853, na cidade de Campo dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Após alforriado e com a permissão de seu pai, se mudou aos 14 anos para Rio de Janeiro, capital, onde conseguiu trabalho na Santa Casa da Misericórdia como servente de pedreiro. Em 1868, entrou para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para cursar farmacologia. Em 1871, publicou seu primeiro poema no jornal A República, começando assim a sua jornada abolicionista, e após se formar em 1874, começou a lecionar. Em 1875, lançou um quinzenário satírico, Os Ferrões, no qual se evidenciaram suas qualidades polemistas, mas logo foi extinto. Em julho de 1876, escreveu um ousado poema com 12 estrofes, dirigido à princesa Isabel, o que foi publicado no periódico Mequetrefe. No ano seguinte, pelas mãos de Ferreira de Araújo, entrou para a Gazeta de Notícias. Em 1879, casou-se com a aluna Maria Henrietta. Com a ajuda do sogro, compôs a Gazeta da Tarde. Seu casamento com a Maria foi um evento importante que aproximou ele dos setores mais elevados da sociedade e consolidou seu envolvimento com a elite intelectual e política do país. Eles tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Essa união resultou em ataques racistas à época, ela sendo branca e ele sendo negro, mas o casal manteve a sua relação. No ano de 1883, durante uma reunião com os representantes abolicionistas dos clubes do Rio de Janeiro, propôs a criação da Confederação Abolicionista, que teria o objetivo de pressionar o governo brasileiro para que assim houvesse um fim na escravidão. Em 1886, foi eleito como vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Após, foi perseguido por Floriano Peixoto, sendo preso e deportado para Cucuí, às margens do Rio Negro. Mas um ano depois, voltou para o Rio de Janeiro. Em 1887, deixou a Gazeta da Tarde e fundou o jornal A Cidade do Rio. A campanha popular pela abolição atingiu um ápice enorme e aumentava os discursos e as manifestações de rua. No dia 3 de maio, das janelas do Senado, José do Patrocínio e Rui Barbosa discursaram diante de uma multidão que reunia-se nas ruas. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, exercendo a regência em razão da viagem de Dom Pedro II à Europa, assinou a Lei Áurea. Nesse momento, chegou ao fim da luta de 10 anos da campanha abolicionista de José de Patrocínio. José Carlos de Patrocínio faleceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1905. Ou seja, mesmo sendo jornalista, José não se fez presente apenas em seu jornal Gazeta da Tarde, mas também com o povo, fazendo questão de fomentá-los a fim de acabarem com a escravidão no Brasil, criando assim laços imprescindíveis para que a Lei Áurea fosse assinada em 1888. E lembre-se, a luta pela igualdade ainda não terminou. Que José de Patrocínio nos inspire todos os dias. Até a próxima! Nossa senhora, que péssimo lugar. Aqui, ó, Muniz, ó. O calor. Olha aqui, Muniz, ó. Alexandre. Ai, gente, mas todo mundo resolveu ir embora, né? Ele passou assim, ó. É, te manda. Olha, e ainda acelerou. Já tá tudo feito as partes mesmo. Vai. Obrigada, bora. Solta my hands up.
Filho de um padre branco e de uma mãe negra, José de Alencar... Não, você só começa do nascido em 2023. Não. Tem 2 anos, tadinho. Bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar de uma das figuras mais importantes na luta. A liberdade não é um direito, é um... Não. Eu baixo a cabeça.